dia, pessoal, tudo bem? Vamos começar nossas aulas, nossa videoaula hoje, nossa segunda videoaula do terceiro bimestre. Lembrando vocês que todas as atividades, todas perguntas, todos os questionários que eu pedi para vocês, procurem enviar no grupo, para que nós possamos ter uma facilidade maior para computar as notas de vocês, beleza? Então vamos lá para nossas aulas de hoje. Esportes de invasão e de marca, beleza? Vamos lá então. Aí na imagem vocês estão vendo um atleta com o lançamento do martelo, certo? Então esse lançamento do martelo, o lugar de aterrissagem dele é a marca da metragem que a atleta conseguiu, tá certo? Então por isso que é esporte de marca. Esse não é de invasão, é de marca. Ela vai lançar o martelo a uma distância pré-determinada que ela consegue esse lançamento, e são vários atletas disputando. Ganha aquele que lançar o martelo uma metragem maior ou uma distância mais longa, tá certo? Vamos então para frente aí. Isto tudo é na página 3. Agora vamos para a página 4. Com os objetivos desse conteúdo nosso é compreender a origem do basquete e das modalidades de arremesso e lançamento no atletismo. Então o basquete é invasão, arremesso, lançamento é de marca, certo? Então o lançamento e o arremesso é de marca e o basquete é de invasão. A gente vai explicar um pouco para vocês no decorrer aí da videoaula. Identificar a relação entre os esportes e valores sociais, reconhecer as práticas corporais como pertencentes à cultura, né? A gente vai saber sobre as práticas e também sobre a cultura. Entender as características e o funcionamento do basquete e das modalidades de arremesso e lançamentos do atletismo. Experimentar e fluir o basquete e as modalidades de arremesso e lançamento do atletismo. Planejar e empregar estratégias para a resolução dos desafios vivenciados nas atividades. Vivenciar as atividades reconhecendo e respeitando a si próprio e os colegas, sem discriminação de qualquer tipo. Propor e produzir alternativas para experimentação das práticas corporais não disponíveis na comunidade. Comunidade aqui nós vamos imaginar que seja cada classe uma comunidade, certo? Cada série uma comunidade. Por exemplo, sexto ano uma comunidade, sétimo ano outra comunidade e assim sucessivamente. Último tópico aí, vamos construir coletivamente procedimentos e normas de convívio que viabilizem a participação de todos. Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês é que nós temos que compreender a origem do basquete, não como profissionais. Nós vamos vivenciar como coletivamente, para que todos possam participar de igualdade nesse esporte, beleza? As relações sociais, né, que é os valores das pessoas, respeitando as habilidades de cada um, respeitando também a individualidade de cada um, e assim sucessivamente conseguir fazer uma equipe que possa tentar invadir o território do outro, certo? Aí por isso que é esporte de invasão. No basquete você tem que ter duas equipes, uma de cada lado, direita e esquerda. Da esquerda tenta invadir o campo da direita e o da direita tenta invadir o campo da esquerda, e usando estratégia para dificultar mais esta modalidade de invasão aí, em função das atividades e em função também se o time for de dificuldade, o time que tenha mais dificuldade, vamos tentar fazer estratégias e táticas para conseguir invadir o campo do adversário. Então, pessoal, nossos objetivos nesse terceiro bimestre vocês ter alternativas, né, das práticas corporais. Isso é muito importante para nosso desenvolvimento muscular, para nossa criatividade, para que nós possamos também combater um pouco nossos estresses dessa pandemia e construir aí uns procedimentos de norma de convívio entre os nossos amigos, nossos colegas, as nossas famílias,
Então é de muita importância esta videoaula para vocês, beleza? Isso está na página 4, espero que vocês estejam com a apostila na mão. Desculpa que eu não pedi para vocês pegarem, mas eu tenho certeza que vocês, como inteligentes que são, estão todos com a apostila na mão, né? Vamos lá então. Página 4, continuando no basquetebol. Lembra que a gente falou que vai falar do basquete e do atletismo? As histórias e regras básicas. Aqui na imagem vocês percebem como que um jogo de profissional é totalmente diferente. Por que diferente? Não diferente na prática, mas na competitividade diferente. No âmbito escolar, nós vamos vivenciar esta modalidade para que no futuro que vocês assistam, possam assistir uma partida de basquete, vocês entenderem o que está acontecendo dentro da quadra com aqueles atletas profissionais. Aqui na escola, se nós estivéssemos aqui, nós íamos vivenciar, o jogo de basquete coletivamente e cooperativamente, com cooperação e coletividade, certo? Porque às vezes nós iríamos participar com um volume maior de pessoas dentro da quadra, com regras totalmente diferentes, adaptada, como também falei nos tópicos lá no início, no outro slide anterior. Então tudo isso, pessoal, é fazer com que vocês entendam quais são os esportes de invasão e o esporte de marca, certo? O basquete é um esporte de marca, de invasão, desculpa, porque você tem que invadir o campo do adversário ou vice-versa. Então você tem que ter estratégias, táticas e objetivos para conseguir invadir o território do seu adversário, beleza? Então vamos lá. Esportes coletivos. Os esportes coletivos são caracterizados pela existência e a participação de uma equipe, duas ou mais pessoas que buscam atingir objetivos propostos. Portanto, as ações devem ser planejadas, realizadas por todos da equipe, e disso depende de um bom desempenho do time. Esse bom desempenho, pessoal, nada mais do que a estratégia, do que o treinamento, do que você saber todos os fundamentos, saber as táticas ideais para tentar vencer o seu adversário, né? E nos esportes coletivos, a figura do técnico é fundamental para coordenar a ação dos participantes, incentivando que cada um dê o melhor de si. Além disso, o sentimento de pertencimento a um grupo é essencial, uma vez que nesse tipo de esporte, um jogador sozinho não atinge a vitória. Então, por que coletivo? Porque um depende do outro. Talvez um tenha habilidade e o outro nem tanto. Mas juntando todas as habilidades e as deficiências, e com estratégia e uma tática bem montada, pode ser que você não venha a vencer a partida, mas você vai fazer uma grande participação, certo? Então, para compreender melhor a importância do trabalho em equipe nos esportes coletivos, você deve estar convidado a participar das atividades que serão orientadas pelo professor. Essas atividades, pessoal, seria feita na quadra, né, para gente, que eu comentei logo no início desse slide, que a gente poderia fazer durante a aula de atividade de educação física na prática. Mas como a gente está vivendo aí um isolamento social e a gente não pode ter aglomeração, né, então a gente não vai fazer essa atividade. Mas fica a dica aí para vocês. Qualquer oportunidade que vocês tiverem de vivenciar uma partida de basquete ou entrar na internet para vocês analisarem, vocês colocam lá basquete competitivo e basquete cooperativo. Vocês vão ver que são duas coisas com propósitos diferentes, beleza? Então vamos para frente aí, que atrás vem gente e o tempo passa. Vocês em ação. Continuando na página 4. Então, pessoal, neste capítulo nós conheceremos esportes coletivos e individuais. Esporte individual é uma pessoa sozinha competindo com vários atletas, mas cada um tentando alcançar o seu maior objetivo, o seu maior resultado, certo? Sua melhor marca.
Alguns esportes serão adaptados, porque nós estamos num âmbito escolar, educação física e escolar. Então serão adaptados porque não tem como você colocar 5 de um lado, 5 de outro, sendo que a gente tem aí, às vezes, 40 alunos, 35 alunos numa sala. Então, você for trabalhar com a regra certa de competitividade, não tem como a gente trabalhar durante uma aula ou 2 aulas. Então, a gente, às vezes, adapta, coloca uma quantidade maior de atletas, de alunos de um lado, uma quantidade maior do outro, para que a gente possa aproveitar melhor o tempo de aula que a gente tem para trabalhar os conteúdos de todos os conteúdos que a gente precisa trabalhar, beleza? Então eu vou ler aqui para vocês, você em ação. Neste capítulo você conhecerá esportes coletivos e individuais, bem como alguns esportes adaptados. Para que seja possível organizar o evento comunitário, este evento comunitário, pessoal, seria a nossa gincana, ou seria o nosso interclasse, certo? Ao final do semestre é necessário que você e sua turma saibam identificar as características de cada esporte. Identificar é vivenciar o esporte coletivamente e cooperativamente, e não competitivamente, tá certo? As características de cada esporte, a relação entre eles, a relação que eles estabelecem com o tema do semestre e de que forma podem ser adaptados para o espaço escolar, beleza? Então, por isso, retome nossas etapas da programação do evento. Isso aqui seria, eu nem vou dar muito ênfase porque a gente não vai realizar este ano em função aí dos vários problemas que estão acontecendo em relação ao vírus. Nós não vamos realizar as nossas atividades aqui de competição, de cooperação, né, de solidariedade. Então, eu vou só ler para vocês entenderem. Pesquisar sobre o tema de cada equipe na gincana. Fazer uma programação, depois ter a execução da gincana e depois ter a avaliação para ver qual a equipe que foi a vencedora. Para não perder nenhum ponto importante. Sempre que tiver dúvidas ou sugestões, converse com seus colegas e professor. Elas podem ser fundamentais para a organização de um grande evento que seria o interclasse e a gincana, beleza? Ou também o evento conhecimentos de profissão, beleza? Então, vamos lá. A história do basquete. A invenção do basquete é entre os vários exemplos de necessidade de criação que uma prática corporal que entenda a determinadas características do ambiente em que será praticada. Em 1891, o professor de educação física James Naismith, da Associação Cristã de Moços, ACM, de Massachusetts, nos Estados Unidos, estava buscando um tipo de jogo sem violência e que estimulasse seus alunos durante o inverno estadunidense, já que era difícil realizar práticas ao ar livre devido às condições do tempo. O tempo era porque era muito frio nessa época lá nos Estados Unidos, beleza? Então ele estava tentando achar um esporte. Foi então que ele desenvolveu as regras de uma modalidade de esporte de invasão para ser praticada em ginásios fechados, o basquetebol. Aí tem uma estátua do lado aí de vocês, na frente de vocês, tem uma imagem, uma estátua da pessoa que praticamente inventou o basquete, certo? Então aí eles fizeram uma estátua dele lá, o criador do basquete, para que ele fosse lembrado por muito tempo, beleza? Então, pessoal, aí como o esporte era muito importante para a comunidade dos Estados Unidos, esse James inventou o basquete. E a invenção dele o objetivo da invenção dele foi de colocar as pessoas a praticar uma atividade física, um exercício físico, em lugar fechado. Por que lugar fechado? Porque lá a temperatura era muito, muito fria. Então eles fizeram o basquete
para ele ser disputado num lugar fechado. E com isso ter também o aquecimento, né, que os Estados Unidos vocês já viram, tem um aquecimento do ambiente, e se fosse aberto não tinha como aquecer, e como era fechado tinha jeito de aquecer, certo? E além disso dava para praticar porque não caía neve, e era também protegido desse tempo da adversidade da natureza. Então vamos lá, o que quer dizer Associação Cristã de Moço? Foi fundada em 6 de junho de 1844 em Londres, pelo jovem George Williams. Essa instituição se espalhou pelo mundo todo e influenciou muito a educação física com registro sobre a invenção de esportes como o basquetebol, o voleibol e o futsal. Então essa Associação Cristã de Moço seria muito interessante vocês darem uma pesquisada, porque ela foi muito importante para o esporte mundial, né? Que ela criou aí só um esporte aí que ainda não é olímpico, que é o futsal. Basquetebol o voleibol e o futsal ainda não é um esporte olímpico. Até hoje eu não sei por que esse esporte não conseguiu ser olímpico ainda, está nas Olimpíadas, mas faz parte aí dos sabedores da esporte. Na página 5 ainda, viu pessoal? Os esportes de invasão são aqueles cujo objetivo é levar uma bola ou outro objeto ao gol ou ao setor do campo que é defendido pelo adversário. É você invadir. Isso simplesmente é aquilo que a gente comentou aí em slides anteriores, é você tentar invadir o território do outro, certo? Por exemplo, você mora de um lado da rua e você tenta passar para o outro lado da rua, você está invadindo o outro lado da rua, independente se é esporte ou não. Só de você mudar de um lado para o outro, você invadiu o outro lado, tá certo? Deu para entender mais ou menos? Então isso é invasão. Então você, por exemplo, você chega num determinado lugar e a pessoa, você não pediu para ninguém para você entrar, e você entrou sem ordem, estava fechado e você entrou, você invadiu. Se estiver aberto, você está invadindo também, porque você não tem autorização para estar entrando naquele território, tá certo? Independente se é esporte ou não, você invadiu. Apesar que a gente está falando de esporte, mas se você invade qualquer lugar sem autorização, se você entra em qualquer lugar sem autorização, você está invadindo, certo? Você pode estar invadindo irregularmente ou regularmente. Por exemplo, você entrou numa loja, você não foi convidado para entrar na loja, mas ela está aberta para você entrar e ser atendido. Aí você fez uma invasão dentro da regra, dentro do que é proposto no comércio. E se você invade, por exemplo, um terreno para pegar uma goiaba ou uma fruta, você está invadindo irregularmente, porque você não foi autorizado a entrar naquele lugar para apanhar essa fruta. Beleza? Deu para entender a explicação de invasão com regras, invasão sem regras? Espero que sim. E vamos continuando aqui. Continuando ainda na página 5. Embora o basquete tenha sido criado como uma opção de prática corporal a ser realizada nos dias frios e intensos, começou a ser praticada em todas as épocas do ano. Sua aceitação foi grande porque chamava mais a atenção dos estudantes do que a ginástica. Que era até então a principal prática corporal realizada nas aulas de educação física. O primeiro jogo de basquete que se tem registro foi realizado no dia 20 de janeiro de 1892 por duas equipes formadas na Associação Cristã de Moço. Uma das várias unidades da ACM espalhadas pelo mundo, foi apenas em 1894 que profissionais da União Atlética Amadora tomaram conhecimento do novo esporte e resolveram formalizar as suas regras. Então inventaram o esporte e depois, com o decorrer dos anos, foi formalizado as regras. Na época utilizava-se uma bola de futebol, pois ainda não havia equipamentos específicos para essa prática. Então, pessoal, aqui só para definir esse slide da página 5, o esporte foi crescendo e com isso foi tendo que se foi tendo de ser elaboradas regras para que esse
esporte pudessem ser competitivos. Então aqui ainda está falando das regras que foram formalizadas na época lá, certo? Vamos continuando, ainda continuando mais um pouco na página 5. O primeiro jogo de basquete que se tem registro foi dia 20 de janeiro de 1892, por duas equipes, tal, isso aí eu já comentei com vocês, e foi apenas em 1984 que eles fizeram umas adaptações, né, as regras, certo? E as regras do jogo foram todas pensadas justamente para que a nova modalidade cumprisse os seus objetivos. Os participantes deveriam usar as mãos para acertar a bola ao um alvo, que estaria acima de todos, o cesto. Com o alvo foi utilizado inicialmente um cesto de pêssego vazio. Para isso o nome do esporte virou basquetebol, bola ou cesto em inglês. Com o passar dos anos, o basquete foi sendo disseminado e acabou por chamar a atenção das entidades esportivas. Agora pessoal, a gente já está no século XX, né, aqui até o autor põe, no início do século XX, já era conhecido em diferentes lugares. Neste contexto, ligas e federações começaram a organizar campeonatos do esporte. A popularidade do basquete cresceu tanto que a partir de 1936, nos Jogos de Berlim, na Alemanha, passou a fazer parte dos Jogos Olímpicos. Atualmente, o basquete é um dos esportes mais populares do mundo, com cerca de 300 milhões de participantes. E no Brasil, o nosso basquete ele se tornou mais famoso em função do Oscar Schmidt, conhecido aí por todos como Mão Santa. Talvez vocês possam ter ouvido falar, mas vocês não viram ele jogar. E eu vi pela televisão, né? Mas hoje, se vocês quiserem assistir alguma partida, alguma participação do Oscar, para vocês terem uma noção, tanto que ele era bom, por isso que ele é chamado de Mão Santa, que acho que ele, até hoje ele mantém o recorde de maior pontuador brasileiro em Olimpíadas, em Pan-Americano, se eu não estiver enganado. Mas se vocês quiserem dar uma pesquisada na internet, é só pôr lá Oscar Mão Santa, que vocês vão ver o tanto de coisa que tem desse atleta fenomenal que foi na época dele. E o basquete hoje no Brasil ele é muito conhecido por isso, né? E nós temos aí o prazer de estar estudando este conteúdo no terceiro bimestre nosso. Beleza, pessoal? Espero que vocês possam estar entendendo aí a explicação do basquete. E nós vamos chegando na página 6, nas nossas conexões. O tema deste semestre é práticas corporais e valores. Por isso é importante discutir o conceito de valores e entender de que modo nossas decisões individuais são moldadas pelos diferentes valores sociais. Os valores remetem a um conjunto de normas, padrões ou princípios que são socialmente aceitos e que geralmente se perpetuam o tempo todo. Se perpetuam ao longo do tempo. A sua aplicação visa a uma boa conveniência em sociedade. Existem valores que são culturalmente instituídos e por esse motivo podem variar de acordo com a sociedade. É o caso, contudo, há valores que podem ser considerados universais e geralmente se ligam à noção da liberdade, igualdade, respeito e justiça. Olha só, pessoal, que tema importantíssimo. Eu vou até repetir novamente para vocês entenderem mais devagar e mais detalhado. Contudo, no esporte, há valores que podem ser considerados universal e, geralmente, se ligam à noção de liberdade e igualdade. Liberdade para você fazer o que você quer, para você realizar os seus objetivos, realizar as suas ideias. Igualdade de você poder participar de igual para igual, respeitar os seus colegas, respeitar o próximo, respeitar o professor, respeitar as pessoas que limpam, respeitar o pai, respeitar a mãe. E justiça, que sejam feitos dentro da regra, que não possam ser burlados as regras, que tudo sejam feito
com coerência e dignidade para todos. Eles devem reger a vida em sociedade e ser considerados em todos e qualquer atividade humana, inclusive nas práticas corporais. Ao longo deste capítulo, vamos refletir sobre as decisões que tomamos se relacionam com os valores socialmente instituídos, além de analisar de que forma esses mesmos valores estão presentes no universo esportivo. Pessoal, é isso que eu quero falar para vocês. Respeito, igualdade e justiça para todos. E a práticas corporais, pessoal, ela é muito importante de estar ligada no nosso dia a dia. É que eu sempre venho falando em várias aulas que nós precisamos criar o hábito de ter vida saudável e hábitos saudáveis, para que nós possamos ter um dia mais felicidade, a gente possa ter mais liberdade, a gente possa espairar mais os nossos estresse, a gente possa viver com mais harmonia. Então, se você começar a fazer, presta bem atenção, 30 minutos por dia, 3 vezes por semana, não importa a sequência dos dias, mas 3 vezes por semana, você vai começar a perceber como o seu corpo vai reagir de forma muito mais prazerosa, que você vai ter uma noite melhor de sono, você vai ter mais alegria, você vai conhecer pessoas diferentes, você vai sociabilizar melhor, apesar do nosso distanciamento social. Porque hoje, segundo os médicos, segundo os cientistas, o primeiro órgão a ser afetado pelo vírus é os pulmões, por falta de respiração. E se você, como os pulmões são músculo, se você começa a praticar atividade física, você está fortalecendo o principal órgão que pode ser afetado com o vírus do coronavírus. Com isso, você está prevenindo um pouco mais essa doença aí e tentando disseminar esse vírus, beleza? Espero que vocês estejam entendendo. Muito obrigado a todos, espero que vocês estejam bem, e isso que eu queria passar para vocês aí da nossa segunda aula, beleza? Obrigado a todos, não esqueçam de deixar o nome de vocês lá na chamada, na aula, para que nós possamos fazer a chamada de vocês. Abraço a todos, acredite no poder da educação. A atividade física é nós fazendo nossos exercícios, beleza? Abraço a todos e até